existe um vasto espaço azul em que certamente os deuses sopram maravilhosas bolhas de nuvens. Os deuses bebês estão se divertindo, acredito. O ar estava frio e as ruas ermas enquanto voltávamos para casa. Que mundo bonito esse em que vivemos. A perda do seu pai, ela já estava órfã de mãe desde 1895. Em 1904, o pai morre, mas nesse meio de tempo ela perde uma meia-irmã também, a Estela. Então são 3 perdas que vão trazendo uma série de colapsos, né, de dificuldades emocionais para Virginia, para todos os filhos, né, mas para ela em especial, porque a partir dali também, sem o pai, eles tiveram que ganhar sua própria vida. Então, os irmãos fazem o quê? Eles mudam de casa. A casa onde ela nasceu, né, a casa da família, que é no Hyde Park Gate 22, eles mudam para Bloomsbury, que é onde a gente vai ter esse capítulo do modernismo inglês no século XX, que eu vou explicar daqui a pouco em pormenores. Depois, já adulta, ela odiava o verão. Sempre ficava doente no verão ou quando ela terminava os seus livros, que, em grande maioria dos casos, ela terminava quando o verão estava chegando. Mesmo assim, em 59 anos, ela escreveu 11 romances, 4 ensaios, uma peça de teatro, centenas de ensaios e artigos críticos. Ela se casou com um homem incrível, Leonard Woolf, que atuou para ela como se fosse assim um balance. Porque ele descobriu que se ela não tivesse muito estresse e se ela se alimentasse bem, ela ficaria estável dessas crises nervosas. O problema da Virginia é que quando ela ficava muito fora de si, que ela caía numa melancolia, ela parava de comer. Então aí tudo desalinhava. E eles não tiveram filhos por recomendação médica, inclusive por causa dessas crises nervosas. Dizem também que ela era frígida, porque o meio-irmão dela, o George, teria bulinado com ela quando ela era menor. Então, em função disso, eles não tiveram assim um relacionamento tão completo como os biógrafos costumam dizer. E a Virginia e o Leonard tiveram também um papel histórico bem importante na questão da indústria impressa, porque eles criaram a Hogarth Press, que foi uma editora que imprimiu, inclusive, a Catherine Mansfield, que a gente falou na semana passada. Neste ensaio, Montaigne, Virginia refresca as ideias do século XVI. Ela se debruça sobre algumas das principais conceituações que Michel de Montaigne elabora nos seus ensaios, e a gente vai descobrir algumas coisas, porque ela chamava ele de grande mestre da arte da vida. E a gente está falando de uma diferença de séculos, porque lá no século XVI ele escreveu os ensaios com essas ideias e reflexões, e no século XX ela retoma isso e dá a sua roupagem com toda a sensibilidade dela, né? Então, Les Essais foram publicados em 1580, e ela diz, seu livro era ele próprio. Alguns dos conselhos que eles nos dão, que é o pince, né, un mélange, né, que seria em francês uma mistura, que a Virginia e o Michel de Montaigne ecoam sobre a leveza da vida, que o prazer está na simplicidade, que se a gente fizer o que gosta, a gente vai fazer o que é bom para nós, que a beleza não está a mais de 2 dedos da bondade, ou seja, a beleza e a bondade caminham juntas, e que a morte nos surpreenda plantando as nossas couves. Essa é a preferida. Ali eu trago uma imagem do livro, vocês vão conseguir ler online esse livro, nessa edição bem antiga. Na verdade, essa é uma segunda edição, acho que foi em 1590 alguma coisa, tipo uma década depois que foi lançado. A gente tem assim essa preciosidade na internet, todos esses links estão indo para vocês. Aí, eu pego o Montaigne dessa produção, a gente tira desse livrinho O Sol e o Peixe, que foi editado no Brasil com a tradução de Tomás Tadeu, e foi editado pela Autêntica, e é dividido em 3 de 3, ou 3 blocos com 3 textos cada. Então, na primeira, que é a vida e a arte, a gente vai ter Montaigne abrindo, e em seguida tem o que vai ser o episódio de amanhã, que é Memórias de uma Filha, um texto sensibilíssimo, bem autobiográfico também da Virginia, que vai ampliar ainda mais o nosso conhecimento sobre ela. Na segunda parte tem a Rua e a Casa, e a terceira parte do livro, O Olho e a Mente. A gente já fez vários textos de cada parte dessa, daqui a pouco eu mostro todos os episódios que temos com Virginia no podcast. E eu só fiz incorri num erro, digamos assim, quando eu fiz a gravação, porque Les Essais, que é o livro do Michel de Montaigne, é dividido em sessões e capítulos. E quando eu gravei, eu chamei capítulo de sessão.
né? E os capítulos são apenas numerados, mas não tem problema porque deu para você escutar. Isso você vai só precisar dessa informação se for pegar lá o livro original em francês ou mesmo a tradução e ficar comparando. Eu falo capítulo e seria a seção, tá? Só esse detalhe. E a autora inglesa nos dá seus conselhos, como que, ao escrever, se evite a rapsódia, a eloquência, né? Seja mais enxuto, mais conciso, mais direto, mais na superfície, atinja as pessoas, né? E ela diz isso que eu acho lindo: a melhor prosa é a mais plena de poesia. Ela questiona: é razoável que a vida de um sábio dependa do julgamento de tolos? Porque a crítica ela sempre teve um peso muito grande para Virginia. E ela explana uma necessidade que é a l'âme bien-née, que seria a alma bem-nascida, porque é assim que a verdade é reconhecida, na pessoa bem-nascida. E não quer dizer bem-nascido no berço rico e aristocrático que ela nasceu. Não é bem isso que ela está falando. Ela está falando da pessoa que enxerga a bondade e enfim, aquilo que a gente comentou anteriormente, né? E a gente tem que sempre falar para as pessoas que são os nossos amigos que eles são importantes para nós. Essa é uma defesa da Virginia. E ela viajou bastante, principalmente com a Vanessa, que nos diários você vai encontrar como Nessa, né? Ela não usa, ela abrevia muito, né, os nomes quando ela está escrevendo os diários dela. E ela viajou com a Vanessa para a África, para o Egito também com outro irmão, para a Espanha, para a França, em Itália, em vários momentos. E só que ela lembra assim que o caminho é o que deve ser partilhado. Tem gente que viaja só para voltar, né? E ela fala que na verdade é a jornada. Ela faz críticas para aqueles que têm também excesso de manias. E fala que comunicar é a nossa principal tarefa e que nada mais importa a não ser a vida. E daí tem essa frase das Covers que é sensacional. Ela fala que os bons riscos fazem a vida valer ainda mais, que retratar a si mesmo é lícito, mas escrever sobre si, se entender é muito difícil, é um empreendimento assim, ela usa o termo espinhoso, e ela publicou o ensaio, aí sim a gente tem um livro dela que é super difícil de conseguir, que é para o leitor comum, de common reader, que ela publicou em 1925, é uma coleção, e ali ela fez vários textos. Além do Montaigne, ela trabalhou com obras de outros amigos dela, mais recentes, ou de autores que ela admirava, como a Jane Austen, o Geoffrey Chaucer, George Eliot e Joseph Conrad, são autores que ela trabalhou nesse livro do leitor comum, né, nesse título, nessa primeira série. Mas aí, então, para a gente, aqui no episódio, a gente pegou de O Sol e o Peixe, que é uma edição que foi feita no Brasil, aqui mais recentemente, tá? Agora, quem é, afinal, esse Michel de Montaigne, que é tão importante para a trajetória filosófica, né, e ensaísta da Virginia? Ele não, o sobrenome dele não é Montaigne, é Michel Aiken, e ele é senhor de Montaigne, né? Porque ele foi morar em Montaigne, então ele ficou conhecido como Michel de Montaigne. Então aí já é uma curiosidade para a gente desvelar, né? Quem é, afinal, Montaigne não é o sobrenome, é o lugar onde ele foi morar, porque ele nasceu em 1533, era herdeiro de Pierre, que já era o senhor de Montaigne, e que teve outros 2 filhos antes que não sobreviveram, e ele foi educado falando latim como primeira língua, sempre conservou uma disposição de espírito latina, conhecia o grego, mas não gostava muito de ler, preferia as traduções em latim, estudou direito, se tornou conselheiro do parlamentar de Bordeaux, se casou em 1565, 4 anos depois publicou uma versão francesa da Theoria Naturalis, de Raymond Sebon, e fez uma apologia, que é uma parte de uma defesa desse tal de Sebon, que estabelece o quê? Os limites céticos para o raciocínio humano sobre Deus, sobre o homem, sobre a natureza. Então toda essa questão de filosofia está muito presente sempre na produção literária do Montaigne. Em 1571 ele se muda então para as suas terras em Montaigne e se dedica à leitura, reflexão, composição e faz essa primeira versão dos ensaios que sai em 1580. Ele tinha aversão ao fanatismo, a tudo que é cruel na questão das guerras religiosas e apoiava a ortodoxia católica e a instituição monárquica. Foi eleito prefeito de Bordeaux 2 vezes, por 4 anos ocupou o cargo e ele morre em Montaigne em 1592.
estava preparando uma edição final e mais rica dos seus laissez-faire, dos seus ensaios. E assim a Virginia retoma isso ali no início do século XX. Abrindo a biografia da Virginia, vocês vão ver que as coisas vão se misturar um pouco, mas depois eu estou dando bastante argumento para vocês também perguntarem e conversarem comigo. Então, ela nasce Adeline Virginia Stephen, em 25 de janeiro de 1882. A mãe dela já havia sido casada e já vem com filhos do primeiro casamento. E o pai dela, o Leslie Stephen, também já havia sido casado, embora seja uma família assim bem conformada nesse modelo vitoriano, foi uma família que se recompôs dessa forma moderna. E aqui eu tenho os nomes, então, dos irmãos George, Stella e Gerald eram filhos já da Júlia do primeiro casamento. Depois, o Leslie tinha uma filha chamada Laura, que é também uma meia-irmã da Virginia. Só que essa menina ela já tinha problemas psiquiátricos. Juntos, eles tiveram mais 4 filhos. Nessa sequência, a Vanessa, que é a melhor amiga da Virginia, a mais velha, o Toby, a Virginia, que é a terceira, e o Adrian, que é um menininho 1 ano mais novo que ela, que eles vão morar juntos. Para abrigar essa família tão numerosa em Londres, o casal então escolhe um casarão num bairro burguês de Kensington, que é onde ela nasce. Tem muitos quartos pequenos e o endereço é 22 Hyde Park Gate, né? Ou 22, para ser mais preciso, né? Então, como toda família vitoriana que se preze, eles não tinham só essa casa na cidade, eles tinham uma casa na Cornualha, beira-mar, bem importante para crescer, para a infância de todas essas crianças. Então, 2 meses por ano, eles iam para passar os verões, até os 12 anos de vida da Virginia, né, essa casa grande ao lar da alegria, né, em St. Ives. Então, o melhor início de vida que se possa conceber. Ali tudo é calor, luz, sensualidade, cores, justamente aquilo que falta cruelmente à vida cotidiana em Londres. Do quarto das crianças, a vista da Baía é de uma beleza de cortar o fôlego. Virginia passa horas observando o vai-vem perpétuo da flotilha de pesca. O que ela mais gosta são os dias de regata. Todas aquelas bandeiras, aquelas pessoas tão agitadas, tanto em terra quanto em mar, dão a impressão de sair de um quadro francês. E quem escreve isso é uma escritora francesa também, Alexandre Lemerson. Ela fez um livro bem legal, biográfico da Virginia. Os diários da Virginia nos revelam muita coisa. Então, ela nasceu em 25 de janeiro. No ano de 1897, ela escreveu assim: é meu aniversário. Nenhum presente no café da manhã e nenhum até que o Sr. Gibbs chegou, trazendo um grande pacote sob o braço que se revelou ser um maravilhoso Queen Elizabeth. Saí para uma caminhada pelo lago com meu pai, já que era o dia de Nessa desenhar. Nessa, então, aparece ali a entrada, é da Vanessa, né, dessa irmã mais velha que ela está falando. Aí tem esse episódio muito curioso, porque olha o que acontece com ela. Quase não consigo escrever isto, coisa que não deve ser mencionada sem irritação, já que Marie jogou minha linda caneta pela janela para a sacada de Dorothea, produzindo em consequência um grande deslocamento de ponta, um choque geral no mecanismo, do qual é provável que ela nunca se recupere completamente. Não tenho nada com que preencher esse espaço e, portanto, em consideração aos poderes enfraquecidos da minha amada, deverá ser deixado em branco. Ela está falando da caneta. E ela retorna a falar da caneta em muitos outros momentos, para ver que essa relação com a escrita é algo muito de amor, é muito orgânico para ela. Aí tem um episódio triste aqui, porque a Stella, que é essa irmã que vem já do primeiro casamento, seria a meia-irmã da Virginia e da Vanessa e do Toby e do Adrian. Quando a Julia morre, que é a mãe deles, né, da Virginia, desses 4 que eu acabei de citar, a Stella, que é uma filha mais velha, ela meio que o Leslie, que é o pai, fala: você então vai ser a mulher da família agora. E ela incorre toda essa responsabilidade. Tanto é que ela é pedida em casamento e ele faz uma trama lá e fala: você vai continuar morando aqui. Então ela começa a morar com o marido na própria casa, né, no Hyde Park Gate, onde eles já moravam. E 3 meses depois do casamento, a Stella morre. Tem uma série de problemas e não resiste, ela fica muito doente. E daí a Virginia entra com essa informação no diário. Sexta-feira, 19 de julho. Às 3 horas da manhã, George e Nessa vieram a mim e me disseram que Stella havia morrido. É tudo o que tenho pensado desde então e é impossível escrever sobre isso.
Quarta-feira, 21 de julho. Stella foi enterrada ao lado de nossa mãe em Highgate. Nenhum de nós foi. Toby e Adrian estão aqui e vão ficar até irmos a Penswick. Depois tem outra entrada, questão de 15 dias depois. Está um calorão de novo. Meu pai me seguiu até meu quarto, meu refúgio e esconderijo, e me levou para uma caminhada no vale, onde os raios do sol estão concentrados à sua máxima potência. Ó Londres e a sombra de High Street. À tarde, de manhã, perdi terrivelmente as estribeiras. Nessa me levou para dar uma caminhada. Sentamos-nos num pomar e conversamos. Foi muito tranquilizador. Não consigo escrever mais. Esta caneta está muito instável. Esse episódio da caneta eu achei interessante trazer aqui, né, que é uma questão meio pragmática até, mas é curioso, né, porque hoje a gente tem tantas possibilidades e ali ela estava meio cerceada em função disso, mas ela não deixava de transpor todo esse sentimento. A perda da Stella foi muito marcante, muito mesmo, ela teve de novo um colapso ali, mas quando o pai morre é que tudo piora. Os episódios da Virgínia, vocês vão ver aqui, ó, eles estão todos linkados na sequência no que vai para vocês. A Dama no Espelho, Abadias e Catedrais, Montaigne, que é o de hoje, A Paixão da Leitura, Flanando por Londres, Kew Gardens, Casa de Grandes Homens, O Sol e o Peixe, que lá na temporada 1, salvo engano, foi episódio 3 ou 4, eu falei assim, gente, que curioso. Eu vou ver se tem uma entrada no diário na data que a gente tá, né? Então, no caso, amanhã vai ser dia 20 de março, 1926. Amanhã vai fazer 100 anos que ela escreveu isso. E o que será de todos esses diários? Perguntei a mim mesma ontem, se eu morrer, o que o Léo vai fazer deles? Ele não estaria inclinado a queimá-los. Ele não os publicaria. Bom, ele deveria transformá-los em livro, penso eu, e depois queimar o miolo. Ouso dizer que eles dão um livrinho, se os rabiscos e rascunhos fossem um pouco ajeitados. Sabe lá Deus. Isso tudo é ditado por uma leve melancolia que às vezes se abate sobre mim atualmente e me faz pensar que estou velha, estou feia, estou repetindo as coisas. Ainda assim, no que me diz respeito como escritora, só agora estou escrevendo o que realmente se passa na minha cabeça. E aí entra a parte que eu quero empolgar vocês para esse livro, que é Um Teto Todo Seu, porque esse livro aqui, ele tem um sentido fundamental para a gente compreender qual que é a defesa dela. O que é esse teto todo seu? Ela diz que para uma mulher conseguir escrever, ela tem que, à época, ganhar 500 libras por ano e ter um teto, um lugar para chamar de seu. Pode ser um quarto, pode ser uma sala. Ela tem que ter um espaço quieto e reservado onde ela possa sentar e escrever as suas ideias. Só que é muito legal porque isso aqui nasceu quando ela foi convidada para falar para futuras professoras na universidade e ela prepara uma pesquisa muito grande e ela faz uma ficção ao mesmo tempo nesse ensaio que é narrado pela Mary Breton, que é uma mulher que recebe uma herança de uma tia que morre. A Virginia ela é muito sensacional porque ela faz toda uma trajetória do patriarcalismo e da dificuldade da mulher até mesmo pisar a grama onde está reservada só para os acadêmicos masculinos. Desde a refeição que ela faz com os homens e depois a refeição que ela faz só com as mulheres. Enfim, eu defendo que todos devem ler, principalmente as mulheres. Esse livro de ensaios defende esse espaço da mulher para se defender como escritora, e para o homem é legal conhecer, porque ele pode ver a outra face da moeda, né? Então, lança à luz, assim, eu diria, para o modus operandi feminino, né? E também elenca esses motivos históricos. Né? É preciso revisar Um Teto Todo Seu com muito cuidado antes de imprimi-lo. Então me jogo no meu grande lado de melancolia. Senhor, como ele é profundo! Que melancólica nata eu sou! O único jeito de me manter à tona é trabalhar. Um lembrete para o verão. Preciso aceitar mais trabalhos do que consigo fazer. Não sei de onde vem isso. No minuto em que paro de trabalhar, sinto-me afundar. É como se sempre sinto que quanto mais a fundo, mais perto da verdade chego. É o único consolo, algo nobre, solene. Preciso me esforçar e encarar o fato de que não há nada para nenhum de nós. Trabalhar, ler, escrever, tudo é um disfarce. E os relacionamentos com as pessoas, sim, mesmo ter filhos é inútil. Então, para você ver como os pensamentos dela às vezes são extremos.
E sobre a questão de ter filhos, ela faz uma defesa que é preciso uma mulher pelo menos ter 5 anos da sua vida para se dedicar, porque ela pensa naquela primeira infância, que é quando a criança se forma como um ser humano. E ali eu quero que vocês atentem para a palavra melancolia, que isso é muito profundo. Ela se considerava muito melancólica, apesar de ser uma mulher extremamente brilhante, né? Então a gente tem esse extremo de novo aparecendo. A casa, que seria Monk's House, né, que fica em Rodwell, se não me engano, foi onde eles se refugiaram durante a Segunda Guerra, Leonard e Virginia. E é nessa casa que ela tem os seus últimos momentos, né, que ela escreve a sua carta de despedida e vai em direção ao lago, né, ao rio Ouse, onde ela coloca pedras no bolso do casaco e entra no rio, deixando sua bengala ao lado, depois que deixou a carta para o Leonard. A carta para Vanessa ela já tinha escrito alguns dias antes. E ali a gente tem, né, por exemplo, algumas informações que, perto desse momento, ali em 1941, uma bomba foi lançada sobre a margem do rio Ouse e criou tipo um outro laguinho, uma miniatura de lago que chegou perto do Jardim da Virgínia. Muitas aves aquáticas povoaram esse lugar. E ela tinha recém feito um livro biográfico sobre o Roger Frey, que é um grande amigo dela, em 28 de março de 1941, um mês depois de terminar de datilografar o seu último livro, Between the Acts, que sobre o Roger, foi publicado depois, então, da morte dela, porque ela terminou o livro e faz esse fim na sua própria vida no Rio. De novo, numa crise melancólica, só que na carta ela escreve que agradece muito o Leonard, que ela não teria tido a vida que ela tivesse se não fosse por ele, mas que ela percebe que ela já está atrapalhando ele. Ele vai ser mais feliz se ela não tiver mais que se preocupar com ela. As referências, as datas dos próximos encontros eu falo daqui a pouco. Eu também quero mostrar esse livro aqui, ó, Conversando com Mulheres das Letras. Esse livro, eu sou uma organizadora, junto com outras 2 professoras da UTF-PR, a Rosângela Marques e a Letícia Lemos Grit. A ilustração de capa é do Lucas. Nós publicamos em 2020, e aqui tem um capítulo sobre a Virgínia, que foi uma professora, a Mariese Stankiewicz, que escreveu. É bem legal. Essa ilustração também é do Lucas. Esse livro é todo ilustrado, é muito legal, porque tem 18 mulheres que foram as autoras, e a gente escreveu sobre 14 mulheres. Então, eu tenho muito orgulho dele. Eu escrevi sobre a Maria Valéria Rezende nessa ocasião, mas tem artigos sobre Adélia Prado, Cecília Meirelles, Leda Bisol, a Beatriz Nascimento, Neida Varenga, Harper Lee, a Leonard Scliar Cabral, Jane Austen, a Lígia Fagundes Telles e a Conceição Evaristo. Então, esse livro é bem bonito mesmo, e são todos ensaios afetivos que nós fizemos depois de uma roda de debates. Eu queria mostrar para vocês. Sobre Montaigne, a edição em língua portuguesa, essa é uma capa de uma edição que a Pinguim fez aqui no Brasil, da tradução dos ensaios de Montaigne. Vejam que é um livro bem robusto, né, em torno de 500 páginas, né, as edições originais é até mais que isso, e aqui, pela edição que eles fizeram, a gente tem esse tamanho. É legal porque a gente tem aqui no princípio, são os livros, né, e ele vai tratando de cada assunto, sabe? Se a gente fosse debater essencialmente o que ele fala de cada coisa, a gente teria, enfim, N coisas para serem comentadas. Mas são 3 livros, então o livro primeiro, o livro segundo e o livro terceiro, onde ele fala de cada assunto. Por exemplo, aqui, ó, sobre o arrependimento, sobre 3 relações, no livro segundo, sobre embriaguez, sobre a consciência, sobre a crueldade, e é tudo coisas que ele, Michel de Montaigne, pensava sobre esses assuntos. Por isso que a Virginia afirma, seu livro era ele próprio, né? Isso faz a gente justificar, é loucura atribuir o verdadeiro e o falso à nossa competência. Sobre a solidão, né? Sobre as orações, sobre a idade. Então ele tem palpite sobre tudo, né? Muitas coisas do viver e do bem viver. E sempre pensar que a gente está falando do século XVI, né? Essas observações do Montaigne, que ele nasceu, então, no século XVI, publicou em 1580, então tem esse delay de anos, só que nesse refreshing que a Virginia faz,
a gente percebe que no início do século passado, muita coisa que ele coloca está super válida, né? Por quê? Porque eu acredito que ele se pauta muito nos valores, né? Então é isso que faz com que uma literatura não fique tão velha, né? Que ela seja mais perene, que ela permaneça. Então, enfim. Quem vai iniciar seus comentários? O que vocês acharam? Eu gostei, só quero fazer uma pergunta rápida. Mas Montaigne, eu estou achando, embora não tenha lido nada, confesso, eu tenha tomado conhecimento através do conto da Virginia Woolf, que ele é mais filósofo do que escritor, né? Eu vejo muito mais pelo lado da filosofia do que da literatura. Não seria? Então, eu acho. Está certo, a Virginia Woolf define-se, puxa, teve a coragem de falar sobre ele, que é tão difícil a gente falar da gente mesmo. É realmente difícil, porque a gente tem uma série de censuras, né? Tem uma série de limitações, mas ele vai falando a partir dele e tal, mas isso não seria mais filosofia do que literatura? Ele não poderia ser, ou então, ou não estaria numa fronteira aí entre a literatura e a filosofia? Bem colocado, porque na verdade, vamos imaginar o contexto que ele estava no século Uhum. XVI. Né? A gente tinha recém passado ali a Idade Média, né? Um século e pouco atrás, e ele também era um homem político. Então, as pessoas que tinham algum conhecimento e que versavam sobre os assuntos meio que falavam com propriedade de tudo, e aquilo era como se fosse Deus, né? Falando ainda mais publicando. E ele foi prefeito por 2 mandatos, e claro, ele conseguia elaborar os pensamentos de uma forma profunda, que tocava as pessoas, que dava uma conceituação formal sobre determinados assuntos. Então, eu concordo contigo, eu vejo muita filosofia em tudo que ele escreve e na própria abordagem que a Virginia retoma e nos traz, né? A limitação de outras fontes de conhecimento, né? Quem tinha um olho era rei, é aquela história do ditado mesmo, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, com esse recorte histórico do momento em que eles estavam. Eu percebi no slide que tu passaste que ele nasceu em 33 e morreu em 92. Então, ele também tinha 59 anos quando faleceu. Olha que legal, Adriana, boa observação, hein? Como ela, né? Que tinha 59. Coincidências cabalísticas. Ah, que bom. É, realmente. Ah, eu não falei muito do grupo de Bloomsbury, né? O que acontece? O Adrian, o irmãozinho mais novo dela, entra em Cambridge. Os dois entram, na verdade, Toby e o Adrian. E daí existe dentro de Cambridge um grupo chamado os Apóstolos. Esse grupo admitia uma pessoa por ano dos novos alunos que entravam. Então era um grupo extremamente seleto. O Clive Bell, que vem a se tornar o marido da Vanessa, era um desses apóstolos. E o Leonard era amigo da galerinha ali, que era os que faziam parte, então, desse grupo dentro de Cambridge. Era um grupo só de homens. E eles se reuniam no sábado, se não me engano. Só que quando os 4, né, eles se mudam, eles ficam órfãos, então, também de pai. Então, de mãe já eram e ficam órfãos de pai. E mudam para Bloomsbury, que eles saem de Hyde Park Gate e se mudam mais para o centro de Londres. O Adrian tem a ideia de levar os encontros dos apóstolos para dentro da casa deles. Então, tem muita historinha dizendo que rolava de tudo, né? Desde libertinagem sexual, além de questões de ideias, assim, você vai, inclusive, eu vou referenciar para vocês, tem um artigo de 1996 na Folha de São Paulo que, tipo, mete pau, assim, tipo, conta umas coisas muito escabrosas do grupo de Bloomsbury, só que, ao mesmo tempo, é o cerne modernista que a gente tinha no início do século XX. Então, o modernismo inglês, que daí depois veio inspirando todos os outros modernistas, inclusive aqui os brasileiros, né, tá nesse grupo. E daí eles passam a fazer as reuniões nas noites de quinta-feira na casa deles. Então, quando eu me dei conta dessa coincidência, né, eu falei, nossa, as reuniões do clube são sempre nas quintas-feiras, né? Eu falei, olha que legal, nós pegamos o mesmo aura do dia do grupo de Bloomsbury, né? E nos reunimos também nas quintas-feiras. E a Virginia, ela tinha
de igual para igual um debate com os homens do grupo. Só que eram acadêmicos, assim, fora da linha. Tipo, eles não estavam sempre alinhadinhos, às vezes eles estavam com roupa puída e tudo bem, porque o que importava era ganhar um embate de pensamento, sabe? Então, toda a vanguarda modernista britânica surgiu e foi fomentada pelo grupo de Bloomsbury. E até tem uma historinha que existe meio que um triângulo assim entre o Clive Bell, que se casou com a Vanessa, mas ele meio que flertava com a Virginia também, mas era um flerte mais intelectual, assim, porque eles conversavam muito. Às vezes a Vanessa ficava olhando os dois ali e conversando, sabe? Então essa questão, assim, que parece que ele cotejava a Virginia, mas era nessa questão mesmo mais intelectual, que eles tinham essa troca muito grande. Eu usei a Virginia Woolf, foi a epígrafe da minha dissertação do mestrado, porque eu amei demais essa frase, gente, eu quero trazer para vocês, que está na página 126 aqui de Um Teto Todo Seu. Esse livro eu utilizei bastante na minha dissertação, e eu adoro isso. Seria 1000 vezes uma pena se as mulheres escrevessem como os homens, ou vivessem como eles, ou se parecessem com eles. Pois se 2 sexos é bastante inadequado, considerando a vastidão e a variedade do mundo, como faríamos com apenas um? Essa frase ela é muito boa. Ela é muito boa porque ela valoriza o que há de bom no homem e o que há de bom na mulher, e ao mesmo tempo a melange que os dois formam, né? Essa mistura e esse equilíbrio que juntos nós podemos trazer para o mundo, né? Então, olha, seria 1000 vezes uma pena se as mulheres escrevessem como os homens, ou vivessem como eles, ou se parecessem com eles. Pois se 2 sexos é bastante inadequado, considerando a vastidão e a variedade do mundo, como faríamos com apenas um? Define muito para mim. Essa frase é matadora, assim, é sensacional. Eu só queria dizer assim que eu nunca tinha lido nada, nem visto nada sobre ela, e eu fiquei realmente encantada com os contos e o ensaio, né, que você apresentou. Achei muito linda, muito gostosa a forma com que ela escreve, né? É gostoso da gente ler. Ela é muito assim espontânea e tem muita poesia ali também para ela descrever as coisas. Até esse episódio da caneta que você leu para nós, como ela descreve isso, né? Como é que fica tão assim lindo, né? E ao mesmo tempo é muito fluido, é muito fácil, é gostoso de você acompanhar também, né? Acho que ela incentiva assim essa espontaneidade, essa busca pela verdade, como ela coloca ali no texto também, né? Achei muito, muito gostoso, gostei muito de ler, e as coisas que são colocadas realmente tem vários pontos assim para a gente ressaltar, né? Eu gostei demais, achei muito bom. Que bom, Mônica. A melhor prosa é a mais plena de poesia, é o que ela já defendia, né? Sim, então, e ela faz muito bem, né? Ela faz sim. muito bem. A gente percebe, e vocês vão ver se desdobrarem mais nas leituras das obras da Virginia, que o Adrian, esse irmãozinho dela mais novo, ele vai inspirar vários personagens nos livros dela, porque ele podia fazer, só era 1 ano mais novo que ela, mas ele podia fazer tudo, ele podia remar o barco, só porque ele era homem, né? Ele ia para a universidade, e ela não pôde ir, sabe? Então, é meio que uma espécie de o que ela queria ser, assim, porque se ela fosse homem, ela sabia que ela podia fazer tudo aquilo naquela sociedade de um século atrás. Nossa, quando você pensa que é só um século atrás, a gente percebe o quão nós evoluímos hoje. Porque hoje a gente pode, a gente vai em busca, né? A gente merece, a gente pertence, ainda tem muitos campos de batalha para continuarem, só que existe, por exemplo, várias profissões, né, que ela cita. Depois de Um Teto Todo Seu, ela fez Profissões para Mulheres. É um livrinho bem legal também, que eu não tenho físico, mas eu já li lá no passado, nessa mesma época que eu estudei esse, onde ela fala que a mulher é o anjo do lar. Essa responsabilidade de não só manter a casa, os filhos, tudo em ordem, e ao mesmo tempo sustentar a imagem pública do homem. Uma missão muito árdua, é muito difícil, né? Era difícil ser mulher no passado. Não vou dizer que hoje não seja, mas tipo, existia
toda uma demanda sobre ela. O Lima Barreto tem um conto chamado Numa e a Ninfa, que também é um livrinho, depois um romance, não sei se alguém já leu, Numa e a Ninfa. Já leu, Adriano? Você quer falar sobre que é bem isso que eu estou dizendo? Não, eu li sim, li junto com a minha esposa, né? Eu achei muito bacana. Mas eu estava moendo aqui na minha cabeça, porque a Virgínia, ela viveu, acho que na época de Eduardo Carpenter, e eu achei muito semelhante as duas literaturas, só que eu fiz pesquisa e não vi nada de relação entre as duas, né? Tu ia apresentando a Virgínia, a forma como ela tratava as questões ali, né? Eu achei muito parecido, e os dois eram britânicos da mesma época, e eu estava pensando aqui, mas eu fiz pesquisa e procurei e tal, mas não achei nada interessante. Lógico, tratavam de temas, mas era modernismo, né? Porque Carpenter, eu acho que é um dos primeiros britânicos nessa época vitoriana a falar sobre homossexualismo e tal. Também veio de uma família de berço e tal. Interessante a tua observação. Dá para abrir essa linha de pesquisa aí. O que eu ia dizer é que a Ninfa estudava vários livros e escrevia os discursos para o Numa, que era um deputado. Então, todo o sucesso político dele se devia à inteligência da mulher, que ele só ia lá e lia os discursos que ela estudava e escrevia. Então, só para falar dessa sustentação. Mas o homossexualismo é interessante se tocar, porque quase todos os meninos do grupo de Bloomsbury eram homossexuais ou bissexuais. A própria Catherine Mansfield, que eu já citei na semana anterior, ela era assumidamente bi. Eu estudei, foi o ensaio de Montaigne. Então, por favor, fale mais sobre o ensaio, que na verdade eu fiquei mais nas biografias dos autores e tem umas reflexões bem interessantes para a gente comentar. Eu gostaria que Pois, eu falasse. achei muito interessante a maneira que ela escreve e claro que eu tenho uma edição portuguesa, estes ensaios, e aparece aqui o de Montaigne, só que isto está posto de uma maneira diferente do teu episódio. Isto foi traduzido e depois é escrito, portanto, é posto junto com as ideias, é posto transcrições da obra de Montaigne. Eu entendi que era assim. Por exemplo, ela fala sobre viajar. E o que é que acontece? As pessoas, quando viajam, querem continuar como se estivessem em casa. Elas comem a comida que comiam em casa, elas, tudo o que é estranho e não é parecido com as coisas das terras delas, já acham que aquilo é estranho, que não serve, não gostam. Portanto, elas estão sempre desconfiadas, essas pessoas. E ela diz, viajam sempre a pensar no regresso. E ela acha que isto é um modo errado de encarar as coisas. E então introduz uma frase em francês. Portanto, eu suponho que ela introduz uma frase de um ensaio de Montaigne, certo ou não? Uhum. E depois ela diz assim, envolvem-se em silêncio e desconfiança, se défendant de la contagion d'un air inconnu, portanto, se protegendo do contágio de um ar desconhecido. Portanto, esta frase eu depreendi, embora aqui não diz nada, aqui só diz nota do tradutor. Eu depreendi que isto ela retirou de um ensaio de Montaigne, certo? Certamente, em vários momentos ela é uma escritora inglesa, não iria pôr aqui uma frase em francês. Não, ela usa as frases originais do francês. A própria Lady Vianney, né, da Alma Bem Nascida, que a gente falou antes, sim. A última frase, que seja, tipo, que sei eu, né? Que seja, porque ela termina usando
Tipo, essa é a frase emblemática que o Montaigne entra para a história. E ela é Exato, vários porque ele punha sempre uma interrogação sobre uma certeza. Quer dizer, ele tinha que se questionar sempre acerca das coisas. Por isso é que ela fala nessa frase. E aqui, entretanto, como aparece, tu disseste aquela frase que é que a morte me encontre a colher as minhas couves, algo assim. Eu encontrei aqui, precisamente, ela diz que não é para falar da morte, é para falar da vida, mas que o melhor de tudo é que a morte nos encontre nas nossas ocupações habituais. E diz, pois, parmi les jours, entre jogos, festins, folguedos, diversões comuns e populares, música e versos de amor. Portanto, esta frase também do Montaigne. O que eu achei bonito neste ensaio, que eu também não conhecia Montaigne, nunca tinha lido nada desse filósofo. E então, aqui, ao mesmo tempo que vou conhecendo as ideias dela sobre várias coisas, não é? Ela vai introduzindo a mesma ideia, mas as palavras de Montaigne. Gostei muito nesse aspecto deste ensaio. Ao fim e ao cabo, ele também é um ensaísta e ela considerou o primeiro dos modernos, portanto, ela deve realmente, por um lado, tê-lo deve admirá-lo bastante, penso eu. Ela diz uma coisa muito bonita, que é, nós devemos sempre partilhar tudo com os outros e conversar com os outros e deixar-nos muitas vezes de certas excentricidades e refinamentos para falar com determinadas pessoas. Portanto, há determinadas pessoas que nós excluímos por qualquer razão. E ela diz que isso é errado. E logo a seguir vem uma frase de Montaigne que diz: il faut vivre entre les vivants. Portanto, deve-se viver entre os viventes. E ela diz que isso é muito importante, comunicar é a nossa principal ocupação. E a leitura. E a leitura, porque a leitura nos alarga as nossas relações para lá do nosso tempo e do nosso espaço. Isto achei lindíssimo. Nossa, maravilhoso. Nós vamos para outros sítios, não é? E vamos para sítios que nunca estivemos, nem nunca talvez estaremos. Eu acho que a leitura é uma coisa que realmente é extraordinária. Eu estou agora a ler o Tempo e o Vento e eu me sinto, eu sem nunca ter ido, e nunca irei, sinto-me no Rio Grande do Sul e todas aquelas guerras e todas aquelas convulsões e aquela família dentro do sobrado, eu sinto-me ali. E quase que parece que conheço aquilo. É uma coisa extraordinária a leitura. Ela diz que a leitura não é para adquirir conhecimento, não é para ganhar a vida, mas para alargar as nossas relações para além do nosso tempo e do nosso espaço. Eu acho que também é para adquirir conhecimento, de um certo modo. Também acho, claro. Não é só para me transpor para outro tempo e outro espaço, mas isso principalmente é isso. E foi nesse aspecto que eu como eu não conhecia nem um nem o outro, nem Montaigne, nem Virginia Woolf, conheço dos teus episódios, eu fui lendo e fui vendo o que é que ela introduzia sobre Montaigne e o que é que ela dizia sobre várias coisas, porque ela fala de muita coisa, e achei muito interessante nesse aspecto. E gostei muito também da ideia da torre. Há aqui uma coisa da torre, ele vivia numa torre. A torre existe em França, na Dordogne. Foi a única coisa que ficou, porque o resto do castelo incendiou. E então é muito visitada a torre. A torre de Montaigne tinha no resto de chão uma capela. Depois tinha, no primeiro andar, era onde tinha a biblioteca, onde ele lia e se inspirava para as suas escritas. E na parte de cima era o quarto dele.
Isso é visitável, portanto parece que está intacto, e acontece que ele já com mais idade não podia se locomover muito bem, e então ficava no quarto, e como a torre tinha uma acústica maravilhosa, ele ouvia a missa, que era na parte do resto de chão, no quarto. Ele estava na cama e ouvia a missa. Portanto, isso é o que se conta da torre. É engraçado que Virginia Woolf fala daquela torre. Eu não sabia o que era, fui pesquisar, não sabia o que era a Torre de Montaigne, que, embora separada do edifício principal, tem uma vista tão ampla sobre toda a propriedade. Portanto, ele nasceu aqui, em Montanha, e ele morreu em Montanha. É extraordinário. E ela é realmente a criatura mais estranha do mundo. Eu depois não entendo porque ela parece que personifica esta torre. Mas isso eu não posso ir além porque não sei. Aí está a torre, então. Eu peguei a Olha imagem aqui na internet. Vista Mas geral isso será o castelo, da parte Diana. preservada do Château Michel de Montaigne, que data do século XVI. A torre é a última de trás. Essa aqui. Sim. A torre que visitam. Aqui a gente tinha imagens do castelo inteiro, né? Exato, e tem a torre. Eu a acho torre que aqui talvez, não sei se vocês veem meu mouse, vocês veem ou não? Sim, vejo seu dedinho. Talvez seja essa sala onde ele escrevia, que tu comentaste, Lina. Então é a biblioteca, era a parte do meio. Eu estou tentando abrir esse link aqui, mas ele só está carregando aqui, ó. Então são 7,5 € para entrar. 7,5 €. Exato, ela se informou até do preço, gente. Estava lá escrito. Que legal, muito bom. Muita curiosidade históricia, né? Sim. Legal demais. É verdade. Também gostei desta ideia das almas bem-nascidas. São as pessoas que dizem sempre a verdade, quer dizer, não estão com subterfúgios, não são transparentes. Eu também gosto muito de pessoas transparentes, porque as outras eu fico assim um bocado com o pé atrás, não sei o que fazer. E então isto é que diz a Virgínia, as almas bem-nascidas, e põe a frase dele, l'âme bien-née. Montaigne nos quiser, ao menos Montaigne nos quisesse elucidar mais detalhadamente, ou seja, as almas bem-nascidas. Eu vejo como as pessoas que dizem a verdade, as pessoas que são transparentes, que a verdade só pode ser conhecida pelas almas bem-nascidas. Portanto, tem a ver com a verdade. Isso é um grande ensinamento, né? Nossa! É verdade. Bom demais ouvir e refletir sobre isso. É a mais pura verdade. Por isso que eu acredito que esse texto envelheceu tão bem. Porque os valores, como eu disse antes, os valores que ele trabalha, eles são bem contundentes para qualquer sociedade, independente do momento histórico em que esteja. É um texto que trabalha muito os valores. Pois. Ela cita outros que estão na altura, que são altos, que são grandes, como Montaigne no início. Ela cita Samuel Pepys, que foi biógrafo inglês, era oficial da Marinha e membro do Parlamento, que escreveu um diário em 1825, Memórias. Parece que foi também, portanto, diz que Montaigne é o maior dos modernos e depois cita alguns que também foram importantes neste campo da biografia. Fala também numa obra que é de Sir Thomas Browne, que é Religio Medici, que é, sem dúvida, também uma coisa muito importante em relação à alma.
é um retrato psicológico. 1642, também fala em James Boswell, que foi o biógrafo de Samuel Johnson e que escreveu o que se considera ser uma das maiores biografias até hoje, das melhores e maiores biografias escritas em língua inglesa. Portanto, ao fim e ao cabo, e ela também fala Rousseau, mas Rousseau ela põe e talvez Rousseau. Portanto, Rousseau não está em altura de Montaigne, nem talvez até nem dos outros, não é? O que são quase todos ingleses. Todos os que ela cita aqui são quase todos ingleses, mas é normal, era a cultura dela e pronto. Montaigne é um caso à parte, Rousseau também. Com certeza. E a Lina, como professora de língua inglesa, gente, ela está nadando nessas águas, né? Com tranquilidade. Pois, eu quando te ouço falar sobre Virginia Woolf, etc., eu tenho grandes lacunas. É porque eu não estudei todos os escritores ingleses, não é? Eu só estudei alguns e eram os principais, e começou por aquele Daniel Defoe e aquela coisa muito antiga da novela, quando começou a novela. Quer dizer, eu não estudei estes que na altura até eram quase contemporâneos, como Virginia Woolf. E tem estas grandes lacunas. Enfim, toda a gente deve ter as suas lacunas, olha, eu tenho estas. Com certeza. Nunca conseguiremos ler tudo o que queremos, né, Lô? A nossa pilha de livros é imensa, né, Cláudia? Eu queria dessas lacunas da Lina. Eu já não tenho vida, já não chega a vida. Eu queria ter tuas lacunas, Lina, mas assim... O quê, Luísa? Eu queria ter tuas lacunas. Mas isto são as lacunas culturais. De conhecimento. Estas são as culturais, Luísa. Porque o meu curso era de inglês e depois eu tenho estas lacunas. Mas é muito bom, e assim, pegando o gancho da Lina, de tudo que a gente está aprendendo com ela, né? A gente pode pensar um pouco sobre eu não tenho muita profundidade na leitura de Virginia Woolf, apesar de gostar muito. Tudo que eu já li dela foi pouquíssimo. Foi esse livro, o Teto todo seu. Li também a Miss Dalloway e, eventualmente, as coisas que saem, né, dentro do leitura de ouvido. Mas uma coisa que me deixa para mim é muito palatável, não sei se eu talvez tenha uma besteira aí, mas para mim é muito palatável, no sentido de Virginia Woolf, do que ela transforma de pensamento. Ela é extremamente pensante em tudo que ela... Tanto é que ela é conhecida, né? Ela é considerada uma referência naquele... Me corrige, Dayana, se eu estiver errada. É um tipo de escrita que ela tem, é fluxo de consciência. Então, ela consegue... Isso a gente vê muito... Eu li pouco, né? Mas, enfim, é um dos livros que parece que tem muito sobre isso, é justamente o Miss Dalloway. Né? E a gente percebe muito disso dela pular de um pensamento para o outro. Eu vejo muito do fluxo de consciência de forma muito rasa, né? Então ela pula de um pensamento para o outro, e esses pensamentos ela sempre traz junto uma simbologia do que ela está falando. Ela transforma o pensamento do personagem, não o personagem principal, mas ela transforma o pensamento daquele personagem em um símbolo, em uma crítica, em um roteiro, em uma coisa para a gente refletir. Então, em Miss Dalloway, eu via muito mais o pensamento daquelas pessoas, daqueles personagens, do que necessariamente os personagens. Os personagens acabavam sendo coadjuvantes do seu próprio pensamento, né? E quando ela trabalha a parte toda do teto, né, ela também coloca o peso da simbologia sobre o que é o teto, o que é o espaço, né? Então, ela pensa muito. Então, eu fico pensando assim, que ela foi uma grande escritora, uma personalidade... Eu não costumo dizer que ela era além do tempo dela. Ela estava no tempo dela, mas ela estava pensando muito sobre o tempo dela, e o tempo dela não respondia a todo esse pensamento. Eu acho que ela pensava muito, ela sentia muito, e isso acabava dando a ela o destino que deu. Né? Então, assim, teve todas questões também emocionais, né, da própria família, da própria criação dela.
Então, tudo isso está reverberado até de forma muito biográfica em alguns outros livros dela, né? Se eu não me engano, aquele O Farol é um pouco biográfico também, né? Que ela fala um pouco da infância dela. É um livro que eu gostaria muito de ler no futuro. Mas eu vejo Virginia Woolf muito como uma grande pintora de simbologias dos pensamentos humanos da sua própria época. Era uma grande crítica à sua própria época. E isso reverbera muito ainda hoje. E é muito complicado para a gente no nosso ritmo de dia a dia corrido, né? Eu acabei de dizer para vocês que eu cheguei atrasada, que eu estava trabalhando, né? Eu já cheguei assim nas últimas, mas vejo Virginia muito como essa grande pintora de pensamentos, e assim, ela é difícil para mim, ela é difícil justamente porque a gente vive numa corrida muito grande, e Virginia tem que parar, tem que ficar realmente olhando para as ondas do mar, né? Para realmente perceber toda a pintura que ela trata da psique humana, né? Então, e a partir daí as suas próprias críticas, né? Então eu vejo Virginia muito por isso. Então o Montaigne, quando ele trata dessa parte toda de valores, ela traz justamente para o pensamento dela a razão daqueles valores dentro da própria realidade. Quer dizer, é um bálsamo, é um delírio nosso da gente conseguir conectar essas duas pessoas, esses dois pensamentos distantes no tempo, né? E às vezes até na história, a própria história também faz com que eles fiquem longe. Para o que é hoje? Porque é isso que a gente está trazendo. A gente está trazendo tudo que é de valor, de pensamento, de simbologias, para o hoje. O que nisso nós nos aplicamos? Né? O que isso aqui nos reverbera dentro da gente, que atravessa a gente? A questão, até tu falaste bem aí das questões feministas, né? Que ela traz, que não necessariamente fosse feminismo, mas que fala sobre o ser humano mulher, né? O que é esse ser humano dentro daquela sociedade, daquele ambiente, daquele coletivo que ela vivia. Então, ela viveu muito e ela também sentiu e pensou bastante. Então, eu acho Virginia uma das grandes escritoras da humanidade. Incrível. Ai, era tudo que eu queria ouvir. Assim, eu fico tranquilizada, porque quando eu começo a apresentar, vocês só ficam quietinhas me olhando, parece que eu tô falando de outro planeta. E daí, quando eu escuto o que vocês trazem, é que eu vejo, não, realmente esse caminho foi muito legal levar, trazer aqui para o debate, porque fez sentido para os membros do clube. Por isso que eu volto a perguntar se vocês querem a Emily Dickinson em maio, tá? Abril é o Arthur Conan Doyle, esse agendem, é daqui 20 dias já. É o Polegar do Engenheiro, vai ser bem mais rápido o nosso próximo encontro, em função de que o Lucas e eu, nós temos uma viagem da metade para o fim do mês de abril, então tive que antecipar uma semana antes. A Cláudia sabe, nós vamos dar uma passadinha ali, né? A Cláudia vamos dar um abraço na Cláudia ali em Curitiba. E depois a gente vai estar adiantando algumas coisas, inclusive o encontro do clube para o dia 9, né, que estava, se não me engano, antes para o dia 16, e a nossa viagem é dia 17, então ia ficar super apurado, a gente antecipou por uma semana. Então daqui 20 dias a gente vai falar de Sherlock Holmes, o Polegar do Engenheiro, agendem-se, e eu quero saber se vocês querem que eu mantenha a Emily Dickinson para maio. Então eu preciso, ou você... tal autor, gente, vamos falar de tal autor no clube, vocês podem me falar que a gente faz esse ajuste, tá? Porque o que interessa é trazer o que vocês querem ver. Ai, tô feliz de ouvir tudo isso. Fez muito sentido para mim também. Nossa, bom demais, gente, bom demais. E a Amanda, que tá sempre em volta de tantos livros, né, já que ela é bibliotecária, até esses dias foi o dia da bibliotecária, né? A gente se falou ali no direct. De repente quer comentar algo sobre alguma edição de Montaigne ou de Virginia, que você tenha conhecimento ou queira falar, por favor, compartilhe conosco. A Cláudia, que está sentando bastante ali com a cabeça, imagino que tenha também suas convicções aí para trazer para o grupo. Fiquem à vontade. Bom, na verdade eu trabalho numa biblioteca de Instituto de Artes, então eu tenho livros em volta de mim sobre artistas, né? Mas eu gosto bastante da Virginia, muito por conta do fluxo da consciência. A Heloísa falou muito bem, fiquei encantada com tudo que ela disse. Eu só queria destacar uma frase. Eu gosto de fazer uns destaques enquanto eu estou lendo, né? E ela coloca: para além da dificuldade de comunicar aquilo que se é, há a suprema dificuldade de ser aquilo que se é.
Então, de repente, nem tudo que está colocado ali é exatamente uma representação de você, ou ainda, né? Nem tudo que está ali você consegue realmente ser verdadeiramente, né? Então, é só essa colocação que eu queria deixar. Muito bom, muito bem notado. E eu estou tomando observações aqui das principais observações do clube para eu já mandar no material para vocês, como eu tenho feito nas últimas semanas. A gente está se encaminhando para os finalmente, mas ainda pode fazer suas considerações. E eu queria colocar também, Dayana, que assim, ela deu, você trazendo o texto dela, né, nos deu a oportunidade de rever todos esses valores, né, e de repensar sobre várias coisas, tudo que vocês estão colocando, tudo que a gente vai lendo com calma, assim, nossa, foi muito bom, realmente foi engrandecedor, eu achei, sabe, foi muito legal, muito obrigada. Que bom, o agradecimento é meu, gente. Porque a gente tem que, eu acho que a gente tem que sempre, e esse grupo tem esse papel de pensar para o bem, né, para aumentar essa corrente boa que faz o mundo ser melhor, né? E a literatura é esse caminho, é essa nossa pauta, né? Então, nossa, é bom demais ter esse feedback de vocês, porque realmente quando a gente trabalha com texto antigo, como Montaigne, gente, século XVI, e a gente tem ele refrescado pela Virgínia no século XX, mas nossa, será que esse texto ainda faz sentido? Daí você vê que ele faz, porque ele está pautado em bons sentimentos, né? No bem viver, né? No deixar algo para a prosperidade. Né? E é o que a gente está fazendo aqui. Muito bom. Eu só queria agradecer o primeiro encontro, né? E eu recém mandei um comentário para minha esposa, tá fantástico. Bem-vindo, Adriano. Sua Fantástico. primeira vez. Eu tive um apagão na minha vida, porque eu sou da área mais exatas, mas eu sempre gostei muito de literatura. Então, eu me dediquei muito mais... na adolescência, eu lia muito mais, né? E daí eu dei uma parada. Depois, com a minha filha, na adolescência dela, voltei, a gente começou a discutir e tal, né? Então, é fantástico. E eu sobre a Virgínia, né, eu nunca fui muito a fundo, né, e daí com a leitura de ouvido eu me encantei, realmente me encantei, a forma como ela escreve, e me chamou a atenção do que eu falei antes, do Eduardo Carpenter, que eu adoro, que é da mesma época, e eu achei uma semelhança muito incrível, sabe, sobre a forma dela escrever, e eu não ter achado nenhuma relação, porque ele também fala de almas intermediárias, né, e ela fala de almas bem-nascidas, de repente é o contexto da época, né, modernista, né, então, foi isso que me chamou a atenção, mas eu não vi nenhuma relação direta na internet. Sabe o que é legal? A gente cai de novo em Jung, viu? Porque ele trabalha com o inconsciente coletivo, né? Veja que eu vejo aqui que o Carpenter nasceu em agosto de 1844. Ele era mais velho que ela. Ela nasceu em 1882, né? Então a gente tem uma diferença ali de 42 anos, isso? E ela morre em 1941 e ele em 1929. Mas sim, eles foram contemporâneos, ambos ingleses. Ele era socialista e filósofo, estou vendo aqui, antologista, né? Muito ativista. Aí eu penso no inconsciente coletivo do Jung, porque as pessoas que, assim como nós estamos aqui nessa sala, né, estamos conectados nesse momento aqui, por um bem comum, por um bem maior, por uma linha de pensamento. E Jung dizia que existe algo que a gente não consegue explicar, né? O Carl Jung explica isso nos seus livros, que faz com que exista uma aura com que as pessoas em lugares totalmente distantes, muitas vezes, nesse caso ambos são ingleses, mas pensem de uma forma em comum sobre determinado assunto. Então, isso é mágico. Isso é o conhecimento se transmitindo através de vibrações, né? E nós aqui nessa sala estamos vibrando nessa mesma sintonia, porque a gente está falando de literatura e de grandes pensadores que moveram o mundo, que deixaram seus conceitos impressos para a prosperidade, né?
Então, pode sim, talvez ter uma relação mais estreita entre eles. Eu prometo para ti que eu vou dar uma pesquisada e trazê-lo no podcast, porque ele é domínio público e é poeta. Então, eu já vou anotar aqui, tá, Adriano? Fique tranquilo, a gente vai ter nas próximas edições. Se você tiver algum texto preferido dele, já me sugere ali no particular ou mesmo no nosso grupo, que eu já vou em busca desse em específico para fazer uma produção muito especial aqui no podcast para todos conhecerem. Tá? Fica essa missão aí combinada entre nós. Mais alguém? Cláudia, você tem alguma consideração que você gostaria de falar? Para a gente finalizar o encontro, que já deu o nosso horário, né? O propósito era até às 21, a gente já passou 5 minutos. Todos os comentários aqui, eu anotei as mesmas coisas, as mesmas frases, e isso tem a ver com o que você acabou de falar, esse contato, esse interesse em coisas que valem sobre a vida, em coisas importantes, né? A gente acaba prestando atenção nas mesmas coisas. E então é uma alegria escutar vocês sempre. Cada uma traz um comentário importante, interessante, valioso. Eu tenho duas coisas, mas eu vou escrever lá no grupo, porque agora a gente já está acabando aqui. Duas coisas que me chamaram a atenção, e eu vou escrever lá no WhatsApp, que daí todo mundo pode acompanhar. Duas coisas que me chamaram bastante atenção na escrita. E só para fechar, eu achei que o que ela escreveu foi parecido com um ensaio também, de admiração total ao Montaigne, né? E isso a Lina falou, a Heloísa falou, eu acho que ela leu Montaigne, leu vários ensaios, porque ela passou por vários capítulos da obra de Montaigne. Eu li por cima, né, os ensaios de Montaigne, então ela passou por vários deles, e então é uma homenagem. A Clarice Lispector, eu acho que se apaixonaria por esse texto, se é que ela não leu, né? Certamente ela leu. E então é um ensaio em forma de prosa poética de admiração pelo que Montaigne escreveu. E a Elaine está absolutamente certa, ele é um filósofo que escreveu sobre si e sobre tudo o que ele percebeu, né, no mundo, na vida e nele mesmo, né, nesse castelo que era dele. Ele era de uma aristocracia, né, que teve a possibilidade de se dedicar à escrita, ao pensamento de si mesmo e do humano, né, do que nós sentimos. Então, é muito bonito, muito valioso. Sempre é muito bom participar aqui, cada vez com mais pessoas, trazendo contribuições muito valiosas, e a gente se sente estimulado em ir pesquisar, em ler. Eu comprei o livro, porque eu falei assim, esse não, eu tenho que ter esse livro, né? Não posso só ficar com o e-book. E então, o leitura de ouvido promove encontros preciosos, né, com a literatura e com as pessoas aqui contribuindo de maneira tão, tão bonita, então, assim, com vontade mesmo, né? Tem muita generosidade nesse grupo. Gratidão imensa, gente. Só tenho a agradecer e realmente dizer que a gente encerra hoje o encontro novamente com chave de ouro, com grandes pérolas debatidas aqui. E agendem-se, acionem os seus pensamentos dedutivos para daqui 20 dias, Sherlock Holmes, O Polegar do Engenheiro, uma grande aventura e, claro, mais um conto dele que a gente vai estar produzindo naquela própria semana do episódio. Então, dia 10 de abril tem Sir Arthur Conan Doyle, uma grande produção aqui no episódio, porque dia 9 nós nos encontraremos para debater. 9 de abril, espero vocês. Gratidão, muito obrigada. Obrigada.
Au revoir, la prochaine. Tchau, boa noite. Para ficar na pauta Boa francesa. noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa Obrigada, noite. Dai. Boa Rendição de toi, de vous. Obrigada. Boa noite, Boa noite. obrigada. Boa noite, gente. Tchau.